Alguns, por sua robustez, chegam até os 80. Uns passam de 80. Minha mãe completou 87 anos agora e está saudável. Eu falei, glória a Deus pela vida dela, né? Eu não sei, todos nós estamos na fila aí, para um dia encerrar a nossa vida. Encerra, a gente não sabe que dia, que hora. Mas o ciclo natural é este. Nós não estamos acostumados, ou é comum, ver pessoas ressuscitarem. Não é muito comum. Nós temos a história da Bíblia que ela está em nossas mãos, a história de Jesus, está, a palavra de Deus está conosco há 2000 anos, mas a história da Bíblia em si, segundo os estudiosos, levou a Bíblia para ser escrita do jeito que está em nossas mãos aqui, levou cerca de 1.500 anos, é muito tempo. Nesses 1.500 anos, a história vai registrar algumas poucas pessoas que ressuscitaram. Então, é uma doutrina ou é uma crença pouco falada, né? A ressurreição. Aí nós vamos ver aqui, irmãos, sobre esse assunto que eu achei maravilhoso estudando esse negócio. Já estudei para caramba, fui fundo, né? Vai para lá, vem para cá. E eu quero trazer alguma coisa para vocês aqui a respeito deste assunto. É fácil entender, é fácil crer na ressurreição? Não é muito fácil, não. De vez em quando eu paro a pensar, e aqueles camaradas que morreram afogados, que os peixes comeu tudo, está tudo separado, né? Aí eu fico pensando nessas bobagens assim. Aí aquele cara que foi queimado pelo fogo, foi tudo destruído, né? Aí como é que fica, né? Aquele camarada que se acidentou, foi pedaço para tudo quanto é lado, na ressurreição, como é que vai ficar? Jesus sabe, Deus sabe dessas coisas todas, e Ele falou que Ele é a ressurreição e a vida, ainda que morramos, nós vamos viver. É a promessa dele. Irmãos, aí nós vemos essa situação. No Antigo Testamento, nós vamos ver alguns relatos fantásticos sobre a ressurreição, que nos leva a meditar nessa doutrina, ou nessas verdades contidas na Bíblia, e nessas promessas que Jesus falou, se alguém come o meu sangue e bebe a minha carne, eu o ressuscitarei. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós cremos nesse negócio aqui, nós cremos na ressurreição, e é por isso que nós estamos aqui também. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então a gente crê na ressurreição dos mortos. Mas é fácil crer? Não é fácil. Aí nós vemos, irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 ao 23, a primeira ressurreição que a Bíblia registra. Elias, que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Foi fantástico aquela história. Quando vocês param para ler ali, 1 de Reis, capítulo 17, versículos 17 ao 23. Fantástico o que acontece ali. O menino morre, passa mal, fica doente, morre. Aí ele é apresentado, Elias chega lá, e aquela situação de choro, de planto, e de repente, Elias toma uma atitude, e ele vai até o quarto onde estava aquele menino, era um adolescente ainda, ele deita sobre aquele menino, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, faz uma oração, Deus ressuscita aquele menino volta à vida, e é uma glória tremenda, aquilo virou notícia, aquele negócio foi fantástico, a ressurreição daquele menino. Nós temos um caso, então um episódio com a pessoa de Elias. Nós temos 2 episódios com o profeta Eliseu. Também o filho da viúva de Sunamita.
Segundo Reis, capítulo 4, versículos 32 ao 37, vai contar essa história, uma história fantástica, uma história linda. E Eliseu procede parecido com o seu mestre. O procedimento dele é parecido, só que ele coloca as mãos sobre aquele menino, ele deita sobre aquele menino, olho no olho, nariz com nariz, colou no corpo daquele menino e fez uma oração ali, e de repente aquele menino volta à vida e é fantástico, o negócio é tremendo e aquele menino volta à vida. O outro caso que envolve Eliseu, não sei se vocês já meditaram nisso, está em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. É aquele que Eliseu morreu, foi sepultado, e alguém, num determinado momento, está levando alguém para sepultar, e no momento de aflição ali, que os inimigos estão chegando, eles lançam o morto na cova onde Eliseu havia sido enterrado, e logo aquele moço que foi lançado ali na cova, ele ressuscita, e o negócio é tremendo, os amigos se entusiasmam, que negócio é esse? Aqui foi sepultado o profeta Eliseu. Então são 3 casos aí. Aí nós vamos, irmãos, para os relatos dos evangelhos. Nós temos 3 histórias muito lindas, muito maravilhosas, que envolve a pessoa de Jesus. Aí nós temos o primeiro caso, a filha de Jairo. Marcos capítulo 5, versículos 38 ao 42. Está registrado essa história, que é uma coisa fantástica, uma coisa linda também. Se lembra que Jairo procura Jesus e Jesus demora para ir na casa dele, está cercado de uma multidão, no meio do caminho há muitas interrupções e Jesus demora a chegar, a ir, e de repente chega a notícia, olha, não importune mais o mestre, não precisa mais, a sua filha partiu, morreu, né? E acabou a esperança, acabou tudo. E Jesus fala para ele, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus chega lá e fala que aquela menina não estava morta, estava dormindo. Porque para Deus, irmãos, não existe morte. Está todo mundo adormecido. Morte não, morto sem esperança não. Eu acho bonito Lucas 20, 38, que fala sobre isto, porque para Deus não há mortos, ninguém morre, todos estão em um descanso. Aí, queridos, nós temos um outro relato na Bíblia, Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 15, o filho da viúva de Naim. É muito conhecido, o menino está indo para ser sepultado. No caso da menina, a filha de Jairo, ela está em casa, morreu em casa, e está esperando os procedimentos. Aí no caso do filho da viúva de Naim, está indo para o sepultamento, já devia ter passado de 24 horas por aí, não sei quanto tempo havia passado, e já tinha perdido todas as esperanças, e Jesus encontra com aquele cortejo fúnebre, e Jesus traz vida àquele menino. Então é o segundo caso. Olha só, durante toda a Bíblia teve 3 casos no Antigo Testamento, e nós temos 3 casos nos Evangelhos. E o caso mais impressionante de ressurreição é capítulo 11 de João, onde fala sobre a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11 de João, versículos 11 ao 45, está registrada a história. Vocês sabem que havia 4 dias que o camarada havia sido sepultado. Certamente devia ter mais uns 5 dias, se tiver o mesmo costume nosso aqui, né? Sepultar 24 horas depois. Então já tinha uns 5 dias de morto. Na cultura daquele povo oriental, até 3 dias, era possível uma pessoa, na cultura deles, era possível uma pessoa voltar à vida. Por quê? Porque na crença deles, o espírito, a alma, estava por ali ainda, né? Estava próximo.
Mas depois de 4 dias, depois do terceiro dia, já não tinha mais nenhuma chance. E Jesus chegou lá no 4º dia que ele havia sido sepultado. E impressionante, irmãos, como Jesus dialogou, como Jesus falou. A Marta, irmã de Lázaro, acreditava na ressurreição, porque eu creio que ele vai ressuscitar, foi o versículo que nós lemos, 11:24, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Então nós cremos, irmãos, na ressurreição. Aquele povo, alguns criam, mas era muita dificuldade. Se existe dificuldade hoje em crer, naquela época havia também muitas dificuldades. Nós temos vários textos na Bíblia, as pessoas questionando a ressurreição. Nós temos hoje pessoas que é muito difícil crer na ressurreição, mas crer em reencarnação, que é algo um pouquinho semelhante, um pouco semelhante só. Eles creem que a pessoa morre e vai purgando o pecado, se manifesta ou nasce em outro ser ou outra pessoa e vai purgando, vai purificando. Era para estar todo mundo sadio hoje, né, irmãos? Se essa doutrina fosse real, né? Porque quantas gerações já se passaram, né? Quantas? E tinha que ter um morto para cada vivo, né? Nasce 270 mil, morre 115, né? Por dia, 115 mil. Era para ter número proporcional, né? Morreu, aí volta em outro ser. Aí ia ficar a mesmice, né? A mesma coisa. Então, essa doutrina não tem validade, né? Só se dividisse o espírito, né? Para dividir em 2, 3, né? Porque nasce 3, morre 1. A proporção é por aí quase. Queridos, então nós temos aí esse caso. Nós temos o caso de Pedro, já um dos apóstolos que ressuscitou, que orou. E Dorcas, vocês se lembram da Dorcas, uma diaconisa da igreja, uma irmã super abençoada, super útil para aquela sociedade. Deus usa a Pedro para ressuscitar Dorcas, serva de Deus. Capítulo 9, versículos 36 ao 43 de Atos dos Apóstolos. E nós temos o apóstolo Paulo também, que Deus usou ele uma vez para ressuscitar uma pessoa. Vocês se lembram que Paulo está num prédio, ele está no 3º andar, e ele está dando um ensinamento, devia ser uma sala grande, ampla, e ele está ensinando, e o povo está absorvendo o ensinamento dele. Né? E ele está ensinando, trazendo conhecimento, e as pessoas... Mas só que tinha um jovem que estava sentado bem na janela, e às vezes o sermão longo dá canseira na gente, né? A gente dorme mesmo que o assunto seja interessante, a gente começa a concentrar o pensamento, aí vem o sono, e aconteceu com esse rapaz, ele adormeceu, está no capítulo 20 de Atos, aliás, deixa eu ver aqui certinho, capítulo 20, versículos 9 ao 10 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículos 9 e 10 de Atos dos Apóstolos, está essa história. E de repente, Eutico, aquele jovem, ele cai lá do 3º andar, porque ele adormeceu, ele dormiu tão profundamente, que o corpo relaxou e de repente ele... Imagine, irmãos, 9 andar, hoje dá uns 9 metros, 8 metros, 9 metros de altura. E a pessoa cair de uma altura dessa. E foi constatado que ele morreu. Ele estava bem, está aí o texto, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Segue aí o 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: